nós vamos agora aos destaques da edição de hoje. Prefeitura de Caraguá fecha comércio, suspende atividades de ambulantes e proíbe estacionamento nas praias. Prefeitura de São Sebastião também anunciou o fechamento do comércio e redução da frota de ônibus em 50%. Prefeitura de Ubatuba declara estado de emergência e limita a entrada de veículos e reduz horário de funcionamento de restaurantes. Estado apoia medidas adotadas por prefeituras do litoral e ainda não prevê fechamento de estradas. Além disso, vamos à previsão do tempo, condição das balsas, entre outras coisas, a partir de agora aqui no ISTV Primeira Edição. E em meio a tantas notícias, né, que não são das mais confortáveis ultimamente, nós sabemos muito disso, estamos em diversas reuniões, em diversos grupos, tentando resolver as questões do coronavírus, nós temos ainda uma notícia das mais tristes para os moradores mais antigos de Caraguatatuba, que dá conta de termos aí o falecimento de um morador conhecido e querido aqui da região de Caraguatatuba, que é o senhor Hélio, conhecido por ser dono do Bar do Hélio até pouco tempo atrás. Um restaurante tradicional no centro da cidade. A ISTV se solidariza com familiares e amigos pela perda. E mais uma informação, a ISTV abriu as portas para os prefeitos das 4 cidades, mas antes de falar dessa informação, eu só quero concluir a respeito do nosso querido Hélio. Como nós somos bastante conhecidos, já teve larga passagem na associação comercial, todo mundo o conhecia bastante. Infelizmente, ele faleceu na madrugada de ontem para hoje, vítima de um infarto, e a gente realmente quer prestar nossa homenagem e condolências à família. Mais informações, tão logo seja possível, nós colocaremos por aqui. Agora sim, mais uma informação, a ISTV abriu as portas para os prefeitos das 4 cidades do litoral norte darem esclarecimentos à população, porém até agora ninguém se manifestou em comparecer. Prefeitos, esse é o momento da população saber o que está acontecendo. As portas da nossa emissora estão abertas, façam uso dessa ferramenta. E realmente, né, uma comunicação bem feita evita alguns problemas, se bem que eu quero ainda alertar um detalhe aqui. Pelo que eu estou vendo, e eu estou falando aqui com muito conhecimento de causa, porque eu estou participando diretamente de todas as ações ligadas à questão do combate ao coronavírus, respondendo por uma entidade da cidade e participando das reuniões junto ao poder público e tudo mais. O que está acontecendo, meus caros, é que me parece que a população, não vou generalizar, mas grande parte da população ainda não se conscientizou e não se deu conta do que é realmente a gravidade do coronavírus. Eu confesso a vocês que no início eu também passei por um momento de dúvida, entendendo que isso poderia ser mais um alarde sem tantas coisas, né? Sem tanta gravidade, mas infelizmente não é. É um momento de muita atenção, muito cuidado para conter e tentar minimizar a gravidade e tudo o que pode acontecer. O maior problema é se nós entrarmos naquela história do pico da doença. Não é simplesmente pela letalidade do vírus, é porque nenhuma cidade, e aqui eu estou dizendo nenhuma, e nós vamos inclusive falar de cidades ou até países como a Itália, primeiro mundo, entre outras coisas mais, na Europa, não há nenhum, e aqui nós temos uma gravidade, hein? No litoral norte pior ainda, cidades que tenham condições de atender uma população se isso chegar realmente a um número alto de casos da doença. E pelo simples fato de não termos leitos para atender a tudo isso. Então é muito importante que nós tenhamos o cuidado para não contrair o vírus. E me parece que a população ainda não se deu conta, como eu falei no início. Hoje, vindo para cá, eu vi muita gente ainda, eu vi uma fila em um banco aqui da cidade, enorme, enorme. No ônibus, pessoas entregando panfleto como se tivesse tudo normal. Pessoas fazendo uso dos aparelhos de ginástica na praia. Gente, é muito sério. Não vamos negligenciar, não vamos menosprezar esse vírus. Ele traz um problema seríssimo para todos nós. E aí, o que dirá então dos grupos de risco? Quero fazer uma ressalva ainda
a respeito de algumas pessoas, eu quero primeiro parabenizar pela iniciativa e pela intenção dessas pessoas que estão se colocando à disposição, principalmente dos idosos, para se oferecer e fazer compras, entre outras coisas mais. Parabéns de verdade pela preocupação e por tudo. Agora, cuidado, porque realmente isso pode ser um agravante, porque na hora de entregar as compras, se tudo não estiver bem higienizado e tudo mais, o vírus pode ir junto, ok? Então eu me alonguei um pouco nessa abertura só para dar esse recado para que a gente possa ter essa condição de entender melhor. Litoral Norte, então, falando do coronavírus, tem 64 casos suspeitos da doença. O Litoral Norte está com 64 casos suspeitos de coronavírus e um descartado, de acordo com os números divulgados pelas prefeituras da região. Ubatuba tem 27 casos sob investigação, o maior número da região. De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura, a faixa etária mais atingida é de 40 a 49 anos, com 8 casos suspeitos. Perequiaçu e Centro, com 4 pacientes, cada aguardando o resultado dos exames. Em Ilhabela, a Prefeitura informou que há 16 casos notificados, aguardando o resultado dos exames. Em Caraguatatuba, há 11 casos suspeitos e 10 em São Sebastião. As prefeituras da região que já anunciaram a suspensão das aulas a partir de segunda-feira continuam com novas medidas para evitar a propagação do coronavírus, além do trabalho de conscientização da população para que mantenham o isolamento social. Os prefeitos e vereadores solicitam ao governo do estado a abertura do hospital regional o mais rápido possível para atender eventuais pacientes com coronavírus. São 11 horas e 39 minutos agora, nós vamos a uma breve pausa aqui no ISTV Primeira Edição e voltamos já já com muito mais. Então não sai daí não, é lá e cá. São 11 horas e 42 minutos e estamos de volta com o ISTV Primeira Edição aqui pela ISTV. Prefeito de Caraguá fecha comércio, suspende atividades de ambulantes e proíbe estacionamento nas praias. O prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, assinou na noite de ontem um decreto de emergência que prevê o fechamento de parte do comércio. Essa e outras medidas foram anunciadas durante a entrevista coletiva. Deverão estar fechados a partir de sábado bares, restaurantes, quiosques, food trucks, academias, shoppings, marinas, estacionamentos particulares e todos os estabelecimentos que não sejam essenciais. Hotéis e pousadas serão fechados a partir de segunda-feira, já agora no dia 23. O prefeito disse que segue a orientação do Ministério Público, que queria inclusive o fechamento por 30 dias. Mas assumimos o compromisso de renovar o fechamento quantas vezes for necessário. Essa foi a fala do prefeito na sua coletiva. Os ambulantes também terão suas atividades suspensas. Entre os serviços considerados essenciais estão postos de combustíveis, assistência médica e hospitalar, farmácias, supermercados e mercados, entre outros. Nos estabelecimentos que permanecerem abertos, terão que restringir a entrada a 50% do número de pessoas previsto no AVCB, que é o Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Também estão suspensos, cultos e missas, reuniões e excursões. A Prefeitura proibirá estacionamento nas vias de acesso às praias e instalar uma barreira sanitária no pedágio de Paraibuna, da Rodovia dos Tamoios. Com relação ao transporte coletivo, será permitido o acesso de 50% do número de passageiros previstos no ônibus e uma redução de 25% na frota. Está suspensa também a gratuidade dos idosos nos ônibus, justamente por ser o público mais vulnerável à doença. Então, vale aí nós reforçarmos, sermos chatos mesmo nesse quesito, mas é muito importante essa permanência dentro de casa. Se você não tem o que fazer, aliás, vale lembrar o seguinte, eu vou repetir aqui, a questão da Itália, por exemplo, quando nós estamos agora no momento em que está, me parece, o que tudo indica, o que nós temos recebido de notícia, está havendo uma seleção de quem salvar ou não. Isso porque foi justamente o que a Itália fez, simplesmente menosprezou a gravidade. E hoje, você na rua, na Itália, você tem que se justificar com a polícia, porque senão é passível, inclusive, de você ser recolhido e devolvido à sua casa para não ficar na rua. Então, é muito simples. Na verdade, nos cuidarmos é muito mais simples. Primeiro, higienização nas mãos é o mais importante de tudo. Somente com álcool gel, não tem álcool gel no mercado? Vamos entender uma coisinha. O álcool gel, ele só é necessário se você não tem acesso à torneira e sabão.
que, por sinal, é muito mais eficiente até do que o próprio álcool gel. Desde que as mãos bem higienizadas, com uma lavagem correta e que ela venha até pelo menos metade do antebraço, isso já te facilita muito. As máscaras, elas são destinadas somente a quem já está com algum problema, com alguma suspeita, ou profissionais que atuam no mercado e que precisam ter condição de conversar com o público, né? No caso da saúde. Porém, também tem outro detalhe, não adianta você ficar com a mesma máscara dias seguidos, ela tem uma durabilidade de no máximo 2 horas, a partir do momento que ela umedece, ela já não tem mais o efeito, então é importante também. Agora, o melhor de tudo é o isolamento, não tem jeito. A Prefeitura de São Sebastião também anunciou o fechamento do comércio e redução da frota de ônibus em 50%. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, anunciou na noite de ontem o fechamento do comércio a partir de amanhã para evitar proliferação do coronavírus. Também será proibido o estacionamento na orla das praias, entre outras medidas. O anúncio foi feito durante transmissão ao vivo em rede social e o prefeito estava acompanhado do presidente da Fundação de Saúde, Carlos Craveiro, o diretor de Receita, Vinícius Nunes, o diretor do hospital, Daniel Augusto, e o médico infectologista Carlos Melo de Capitani. De acordo com o decreto, estão suspensas as licenças de bares, restaurantes, lanchonetes, lojas, magazines, sorveterias, shoppings e galerias, salões de beleza, óticas, estacionamentos e quiosques. A cidade hoje tem 10 casos suspeitos. Felipe Augusto disse que também serão suspensas as licenças dos ambulantes. Abre aspas, falo isso com muita dor no coração e peço a compreensão de todos. Não coloque em risco a sua vida e de seus familiares. Fecha aspas, essa foi a afirmação do prefeito se dirigindo aos ambulantes. O terminal rodoviário também será fechado e não receberá ônibus intermunicipais. O balneário dos trabalhadores também fecha a partir de sábado. Foi suspensa também a pesca de recreio. O decreto prevê também a redução de 50% da frota de ônibus urbanos e fica liberado o ponto livre de táxi. Outra medida anunciada pelo prefeito é a proibição do estacionamento na orla das praias. Felipe Augusto afirmou que, em função da grande demanda prevista, a Prefeitura fez uma alteração, pois prepara a UPA para receber pacientes com suspeita de coronavírus. O antigo pronto-socorro será utilizado para as demais urgências e emergências. O infectologista Carlos de Capitani destacou que os números são preocupantes, pois os casos duplicam a cada 2 dias. Ele orientou que as pessoas se programem para ir ao supermercado uma vez por mês. A sociedade inteira tem de estar envolvida. Não teremos estrutura de saúde para atender a demanda, foi o que afirmou Capitani. São 11h48 agora, nós vamos a mais uma pausa aqui no ISTV Primeira Edição, mas voltamos já já com muito mais. Então não sai daí não, porque é lá, cara. São 11h51, estamos de volta com o ISTV Primeira Edição. Prefeitura de Ubatuba declara estado de emergência e limita a entrada de veículos, além de reduzir o horário de funcionamento de restaurantes. O prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, decretou no final da tarde de ontem estado de emergência por 180 dias, com medidas para impedir a proliferação do coronavírus. Entre as medidas que entram em vigor hoje estão o controle de entrada de veículos no município, o fechamento de estabelecimentos voltados ao turismo e redução do horário de funcionamento de restaurantes. O decreto 7.710/2020 limita a entrada de veículos particulares somente com placas de Ubatuba ou de pessoas que comprovem residir ou ter atividade profissional no município. Haverá fiscalização nos 3 acessos a Ubatuba. Ficam proibidos o funcionamento de estabelecimentos turísticos e atividades coletivas por 30 dias. Os restaurantes e lanchonetes poderão funcionar das 12 às 15 horas e será estimulado o serviço de delivery. Poderão funcionar supermercados, farmácias e postos de combustíveis com fluxo mínimo de pessoas para evitar aglomerações. Não será permitida aglomeração de pessoas nas praias, com orientação para que deixem o local. O prefeito reiterou a proibição de circulação de veículos de turismo. Haverá fiscalização nos acessos da cidade para o controle da entrada de veículos. Sato afirmou que é importante que todos estejam engajados para que não haja um grande fluxo de pessoas na cidade.
A suspensão dos serviços da União, Estado e município é para ficar em casa, não é para férias. Estamos num período de guerrilha que precisa da participação de todos para termos sucesso. Essa foi a afirmação do prefeito Délcio Sato. Estado apoia medidas adotadas por prefeituras do litoral e ainda não prevê fechamento de estradas. Em entrevista coletiva na tarde de ontem, o governador do estado de São Paulo, João Dória, declarou apoio às medidas adotadas pelas prefeituras do Litoral Norte, Baixada Santista e Litoral Sul, que determinam o fechamento do comércio, entre eles shoppings, hotéis, pousadas, salões de beleza, bares e lanchonetes. Estamos monitorando diariamente. O epicentro está na região metropolitana. As medidas que têm sido adotadas pelos prefeitos do litoral em conjunto com o Estado nos parecem adequadas até o presente momento. Isso foi o que afirmou o governador. Ele recomendou ainda a suspensão de celebrações com públicos de todos os espaços religiosos da região metropolitana de São Paulo por 60 dias. A expectativa é de que templos e igrejas cumpram a medida a partir da próxima segunda-feira, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. A prioridade absoluta do governo de São Paulo é a proteção de vidas, disse o governador. A recomendação é para que templos e igrejas evitem missas, cultos, aglomerações ou celebrações, afirmou Dória. Por enquanto, a recomendação não se estende a espaços religiosos do interior e do litoral. Várias denominações religiosas já vêm adotando espontaneamente a suspensão das celebrações presenciais por todo o mundo devido à pandemia do coronavírus. Os eventos continuam sendo realizados normalmente, mas sem a presença do público que acompanha as celebrações via TV ou internet. Para nos protegermos de uma infecção viral, devemos evitar aglomerações e o contato próximo com outras pessoas, além da higiene ao lavar as mãos com água e sabão, explicou Viviane Batosso, diretora do Laboratório de Virologia do Instituto Butantan, órgão vinculado à Secretaria do Estado da Saúde. Então, mais uma vez, vamos falar aqui a respeito disso. Me perdoem pela redundância e pela insistência, mas, senhores e senhoras, eu realmente estou muito preocupado com tudo que pode estar por acontecer. Nós estamos vivendo só o início de toda essa pandemia. Isso pode ir mais longe se nós não tomarmos as devidas precauções. E dando sequência, então, shoppings, academias e igrejas serão fechados e praias terão acesso proibido no litoral sul de São Paulo. Os prefeitos da Baixada Santista, no litoral de São Paulo, realizaram nova reunião nesta quinta-feira e anunciaram 9 novas medidas preventivas para evitar a transmissão do novo coronavírus nas cidades da região. Dentre as ações, os municípios determinaram o fechamento de hotéis, shoppings, academias, igrejas e casas noturnas, além de restrição total às praias das 9 cidades. Porta-voz do grupo, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, anunciou a determinação das novas medidas estabelecidas pelo Comitê Metropolitano do Contingenciamento do Coronavírus da Baixada Santista, formado na última segunda-feira. Nenhum caso confirmado foi registrado na região, mas há 158 casos suspeitos da doença. Além das prefeituras, a reunião também contou com a presença da diretoria do Departamento Regional de Saúde, o DRS-4, Paula Covas, e o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marcos Vignoli, com quem o comitê definiu campanha para desestimular o uso do sistema Anchieta Imigrantes e, consequentemente, o uso turístico da região. Uma iniciativa também bastante plausível. Vale lembrar que o poder de fechamento das rodovias que têm acesso às cidades do litoral cabe exclusivamente ao governo do estado por serem rodovias estaduais. Então, não há como fechar essas rodovias por ordem municipal. Há que se ter, então, uma determinação do governo do estado. E mais um detalhe, as questões trabalhistas que vão envolver para todos que estarão nos próximos dias com suas atividades suspensas. A melhor forma de resolver isso é em contato com os sindicatos da categoria para entender como que serão feitas as questões desse afastamento, desse período em que as empresas não irão funcionar. Também não é uma atitude que possa ser tomada pela esfera municipal e muito menos pela estadual.
as questões trabalhistas, de um modo geral, seja em qualquer lugar, elas estão ligadas exclusivamente à esfera federal. Então, procure o sindicato da sua categoria para se informar qual a melhor forma de passar por essa turbulência e, logicamente, sem ferir os direitos de ninguém. Veja quanto tempo o coronavírus sobrevive nas superfícies. Um estudo aponta que plástico e aço ampliam a sobrevida do vírus. Um estudo publicado na terça-feira na revista científica New England Journal of Medicine afirma que o coronavírus responsável pela doença Covid-19 consegue sobreviver 3 dias em algumas superfícies, como plástico ou aço. O estudo foi realizado por cientistas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da Universidade da Califórnia, de Los Angeles e de Princeton. O trabalho avalia a resistência do vírus em 5 materiais diferentes e mostra que o novo coronavírus fica mais estável em plástico e aço inoxidável, que são materiais bastante utilizados no dia a dia da população. Veja o tempo de sobrevivência do novo coronavírus em cada material de acordo com esse estudo. Aço inoxidável, 72 horas, plástico também 72 horas, papelão 24 horas, cobre 4 horas, aerossolizada e poeiras 40 minutos a 2 horas e 30 minutos. A pesquisa simulou pessoa tossindo ou espirrando usando um nebulizador e descobriu que o vírus se tornou uma espécie de poeira. Suas partículas ficam suspensas no ar, tornando-o detectável por quase 3 horas. Segundo a AFP, um artigo feito por cientistas chineses descobriu que uma forma aerossolizada do novo coronavírus estava presente nos banheiros de pacientes de um hospital de Wuhan. Segundo estudos, o novo coronavírus é eliminado nas fezes. Ainda segundo a agência, uma forma aerossolizada da SARS foi responsável por infectar centenas de pessoas em um complexo de apartamentos de Hong Kong em 2003, quando uma rede de esgoto vazou para um ventilador de teto, criando uma fumaça carregada de vírus. Pelo meu relógio aqui é meio-dia, minha produção está me anunciando que temos quanto tempo ainda, produção? 2 minutos ainda, então eu quero usar esses 2 minutos, principalmente para nós retomarmos essa questão da conscientização. E mais uma vez eu vou pedir desculpas a vocês por ser incisivo e chato nesse assunto e até mesmo ficar repetindo e tudo mais. Mas, talvez alguns tenham ouvido, outros não, alguém que esteja chegando agora, eu vou só repetir que a gravidade do caso é muito alta. Precisamos realmente entender que nós estamos diante dessa pandemia anunciada. Não sei de que forma ela se iniciou, tem-se aí a teoria da conspiração, foi fabricada, não foi fabricada, mas a verdade é que nesse momento ela se tornou um assunto de saúde pública em vários pontos do mundo. Não estamos falando só do Brasil, do sistema brasileiro de saúde, de nada disso, que por sinal, em alguns casos, se demonstra até mesmo muito mais eficiente do que em outros lugares, apesar de todos os pesares. Então, é importante nós termos em consciência, em mente, que a necessidade maior e a possibilidade de evitar a propagação está muito mais nas nossas mãos. E, curiosamente, falando de mãos, eu estou sendo literal, é nas nossas mãos. Por favor, não deixem de fazer a higienização correta das mãos, evite tudo aquilo que nós temos de informação. Porém, saiba que informações, elas são colhidas nos veículos oficiais. Por favor, não fiquem disseminando notícias falsas e muito menos acreditando em tudo aquilo que circula nas redes sociais, tá certo? Eu agradeço por sua atenção, agradeço muito por estar conosco, me despeço e nós voltamos na segunda-feira com mais um ISTV primeira edição. Um grande abraço e até lá.